Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitidos pelos canais do Protagonismo Cidadão. Nessa semana, para falar do painel Agenda Turismo, nós trataremos de um assunto muito interessante, falando sobre o Circuito dos Fortes, redescobrindo o Brasil. E para falar desse assunto é que a gente tem a satisfação de receber no estúdio Elcio Secomandi, ele que é professor universitário, professor da Unisantos, professor emérito e também coronel da reserva do Exército. Tudo bem, Secomandi, como vai? Tudo bem. É um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo mais uma vez. Prazer é nosso, né, João? Jorge Peralta, ele que é velejador e também membro do Instituto Histórico Geográfico de Santos, também vai nos ajudar a falar desse tema. Seja bem-vindo. Prazer é meu. Muito obrigado. Vai nos ajudar na condução desse programa o advogado Antônio Lawande. Antônio Lawande fala de tudo, né? Vai falar também do Circuito dos Fortes. Você foi militar, né, Lawande? Fui, algum tempo da vida fui. É um prazer estar aqui com vocês. E não, eu não falo de tudo. Você que acha isso. De quase tudo. Maravilha. Eu gosto muito de brincar com os meus convidados, né? Faz parte da nossa história. Coronel Secomandi é chamado por muitos de coronel, de professor. Coronel, a gente está aí às vésperas de lançar mais um projeto, né? E a gente vai falar no final sobre esse projeto, que é esse livro que o senhor está trazendo aqui, sobre a história dos fortes da nossa região, como eles são importantes para a preservação da nossa cultura. Mas antes de falar do livro, eu quero começar falando um pouquinho sobre a ideia, né, que motivou todo o início desse trabalho, né, de recuperação, de contar a história, né, de mapear esse circuito. Como nasce essa questão do Circuito dos Fortes, que hoje é até um projeto turístico de desenvolvimento para a região? Conta um pouquinho da história para a gente. Nasceu da seguinte forma: eu passei 35 anos na artilharia, conheço praticamente todos os fortes, servi em vários deles, mas quando eu aposentei, voltei para a Universidade Católica de Santos, onde eu já era professor. E quando eu cheguei a ocupar a coordenadoria de pós-graduação da Unisantos, o reitor me chamou porque queria aceitar um convite do IFAM para tratar de problemas educacionais, né, culturais, na Fortaleza de Santo Amaro, recém-restaurada pelo IFAM. E aí, poxa... Que ano foi isso, coronel? 1989. 89, então a Fortaleza de Santo Amaro, aquela Ponta Preta, era recém-restaurada. Era recém-restaurada. Com um projeto fantástico de restauração, que o modelo até para vários lugares do mundo, né? Ela estava completamente destruída. É importante o senhor falar um pouquinho perto do microfone para melhorar para quem está nos assistindo. Por pouco, ela não vira ruínas, não seria classificada como ruína. E para recuperar, a importância, né, da recuperação é você seguir determinadas normas da Unesco, como para deixar a marca do seu tempo. Você não pode fazer uma restauração querendo, por exemplo, fazer uma cobertura com pau-brasil, não vai conseguir. Mas você tem que deixar a marca do seu tempo. E a marca do seu tempo na Fortaleza de Santo Amaro é uma cobertura de aço Cosacor de 40 metros de comprimento, apoiada só em cima das ruínas, nos 4 campos das ruínas. E sabe quem projetou isso? Lúcio Costa, um dos construtores de Brasília. Então é um projeto de restauração fantástico, né? Que está aí até hoje. Então começa pela Fortaleza da Barra, esse trabalho todo começa então nesse chamado para recuperar a Fortaleza da Barra. A Unisantos ficou lá durante 20 anos, tratando da Fortaleza. O senhor ainda era professor lá? Ou não, já tinha aposentado? Não, já tinha. Uma boa parte sim, depois eu aposentei, mas continuou durante 20 anos. Aí, para que aquilo virasse um museu regulamentado, a universidade saiu
e passou para a prefeitura. A prefeitura, a Câmara Municipal fez um decreto, uma lei, depois feita pela prefeitura, Câmara e a prefeita na época, transformando aquilo num museu histórico militar, talvez o último do Brasil, com esse sentido. E hoje está lá, é um museu devidamente regulamentado, né? Mas por conta da Prefeitura de Guarujá, não mais da Universidade. Ele está sob os cuidados da Prefeitura de Guarujá agora. Isso, sob os cuidados da Prefeitura de Guarujá. E aí começa, então, esse trabalho para buscar mesmo processo nos demais fortes da região? Foi assim que desencadeou o processo? Não foi bem assim, não. Veja bem, essa restauração das fortificações, isso é feito ao longo de muitos anos. Né? Você recupera, vai fazendo. Cada uma tem lá o seu esquema. Por exemplo, há pouco tempo, a Universidade Católica de Santos, através do professor César Bargo, que não pôde comparecer aqui hoje, eles conseguiram o recurso de um TAC, provavelmente problema aí no Porto. Com esse recurso, eles fizeram o atracador, que foi sensacional o atracador a rampa, né, de acesso à Fortaleza de Santo Amaro, que é uma das exigências, né, é você ter acessibilidade para a Unesco, no caso. Então, por exemplo, acessibilidade, visibilidade, sustentabilidade, autenticidade, finalidade, são todos os atributos com sufixo de qualidade. Quer dizer, você pode ter ou ter um projeto para chegar a cumprir esses 5 tudo. Agora, o pertencimento não. O pertencimento é o valor simbólico que aquilo tem para nós, não só da comunidade no entorno, como da região, do país, do estado e assim sucessivamente. E aí é que está o grande problema, quer dizer, é difícil você convencer as pessoas que aquilo foi construído para repelir inimigos e hoje é voltado para receber amigos. Não é uma mudança muito fácil de ser. O senhor deixou uma deixa, né? Deixou uma deixa, ficou redundante, né? Mas levantou a bola pro João Jorge Peralta poder participar da conversa com a gente. Senhor João, a cultura brasileira está perfeitamente alinhada com essa visão de preservação de monumentos como esse, o senhor que é português? Sem dúvida que não está. Eu sou português, sou um cidadão luso-brasileiro, nasci em Portugal, claro, mas me considero muito mais brasileiro do que português. Aliás, eu me considero 100% brasileiro e 100% português. E é interessante porque eu vim com a minha mãe e meus pais, com os meus irmãos, em 56, nos encontrar com o nosso pai em Cubatão, e nós viemos de navio. E, num determinado momento, eu pensei que eu gostaria de voltar em Portugal, mas comandando o meu navio. E foi aí que eu resolvi construir um veleiro de aço, com o qual eu já tive a oportunidade de percorrer todo o litoral brasileiro, entre Rio Grande do Sul e Natal, no Rio Grande do Norte, onde eu tive o cuidado, o interesse de visitar as fortalezas existentes nesse espaço. E é uma coisa fantástica. E o Brasil, infelizmente, despreza os seus bens históricos e culturais. E o que o coronel falou é muito interessante. A defesa do nosso território, nós somos hoje o que somos, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, mais 4 milhões e meio de mar territorial exclusivo, graças às fortalezas em todo o contorno do nosso território. E nós não valorizamos isso. A Europa usa as suas construções históricas hoje como museus, como escolas, como hotel, e nós desprezamos as nossas unidades. E isso é muito importante nós sabermos como é que nós somos hoje o país que somos, em termos de povo, em termos de território, graças a essas construções que foram feitas para a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. Foi feita para proteger inicialmente dos piratas, que atacaram Santos e São Vicente mais que uma vez e saquearam o povo naquela ocasião.
Isso, a partir daí, reduziu. Fora os interesses de potências estrangeiras. Você sabe que, entre parênteses, o primeiro ar-condicionado da nossa região está lá na Fortaleza de Santo Amaro? Não, não sabia. O problema é o seguinte, na parte de cima, você tem um caminho para chegar lá no topo do morro, você tem umas ruínas, primeiro um PO de observação, né, que é bem alto, você vê todos os lados, e tem um paiol. O paiol precisa de refrigeração da pólvora para ela não explodir com o tempo. Então, ela tem duas paredes separadas assim de quase 1 metro entre uma e outra. A de fora apoiada no barranco, uma parte, né, para a explosão lá para cima, e a parede de dentro. Quer dizer, para circular o ar, para você manter a pólvora com uma temperatura baixa. E coisa interessante, por exemplo, o ar entra ali por canaletas feitas assim, na pedra, mais ou menos dessa largura, porque aí o rato não consegue fazer a curva. Então, é interessante, né? Interessante, né? Essa São coisas que tem aqui poxa, 400 metros quem está na ponta da praia e não sabe. Essa semana eu cheguei a comentar numa reunião que nós fizemos para falar do Fórum de Turismo Histórico e Cultural. Chegamos a conversar sobre isso, o quanto no século XIV, século XV, Portugal era talvez a principal potência política ou econômica da Europa nesse período das grandes navegações, e era quem dominava a tecnologia de navegação oceânica, né? Isso também tem relação com tudo que foi feito em termos de tecnologia para a proteção da nossa costa. Existe uma relação do conhecimento da tecnologia de navegação dos portugueses como nação na época, e também o que foi feito em termos de engenharia militar? Ou essa relação a gente não deve fazer? Na realidade é o seguinte, os portugueses não fizeram nada sozinhos. Usaram tecnologia italiana, das cidades italianas, contrataram cientistas, o famoso, né, Infante Henrique. Ele chamou as melhores autoridades em navegação existentes no mundo árabe e no mundo naquelas nações de Gênova e tal, da Itália. O projetista da Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande é Antonelli, que é um engenheiro italiano. Então, nós temos engenheiros portugueses naquela época e estrangeiros, principalmente italianos. Mas teve espanhóis também que colaboraram. Por exemplo, a ilha da Trindade, o arquipélago da Trindade, foi descoberto por um navegador espanhol, aliás, galego, a serviço da coroa portuguesa. Então, foi isso que eles fizeram. Foi, na realidade, um conjunto articulado, orientado, coordenado por um homem extraordinário que foi o Infante Henrique. Vamos dizer, né, por exemplo, Valdez, né, que é uma esquadra portuguesa e espanhola, teve aqui com 16 navios no início do período da União das Coroas Ibéricas, 1580, no caso foi 1582. E aqui eles encontraram dois navios ingleses negociando, teve um combate, né, lá na ponta da praia, e Antonelli era um engenheiro, né, encarregado de fazer as fortificações, quer dizer, para fazer a defesa das baías. Não é? Na verdade, eles tinham que fazer essa defesa lá no Estreito de Magalhães, mas acabou não dando certo, e quem ficou lá acabou morrendo. É uma situação meio triste. E Antonelli, da família Antonelli, quase tudo que eles construíram no mundo está de pé e é patrimônio da humanidade, menos Barra Grande, por incrível que pareça. E foi a primeira da família Antonelli construída nas Américas, porque depois daqui, 2 anos depois, ele foi ser o arquiteto-chefe das Antilhas. Então, você pega a Cartagena de Índia, ela tem a mesma situação geográfica nossa, ela tem uma entrada ao norte e uma entrada ao sul. Só que na entrada ao norte tem a ilha de Terra Bamba, no meio, né?
ela é muito pedregosa, o que eles mandaram fazer? Pegar pedra dali e tapar o canal de cima. Quer dizer, fazer uma fortaleza submersa, que você vê de helicóptero, né? Para que isso entrasse só por trás. É o que acontece aqui também. Você tem a proteção ao norte, né, de Bertioga, e tem proteção aqui ao sul, que é Barra Grande, que seria Barra Grande, e Forte Augusto lá de cá. E depois uma defesa aproximada. Quer dizer, essas defesas eram feitas em 3 tempos. Era mais ou menos por aí, né? Então, essa parte de mar para os portugueses, o problema não é só viajar, o problema é chegar lá e proteger, né? Fazer a cabeça de ponte, cabeça de praia, para poder depois... Se você deixar, eu vou falar sozinho com eles aqui. Eu fico vendo a aula aqui, né? Estou assistindo a aula. Eu queria reforçar uma ideia já colocada pelo Coronel Secomandi. Aliás, pelo professor Secomandi. As fortalezas foram construídas para repelir os inimigos e o fizeram de uma maneira fantástica. Hoje, as fortalezas são para receber os amigos e desenvolver a história, desenvolver a cultura e criar a unidade e o amor ao país. O Brasil teve cerca de 1.500 fortalezas, muitas delas perdidas. Só para dar um exemplo, Fernando Noronha teve mais de uma dezena de fortificações. Só uma está de pé, que é a fortaleza de Nossa Senhora dos Remédios. O resto algumas foram desmontadas para construir casas na ilha. Sabe? E é muito interessante frisar esse aspecto de usar para desenvolver a cultura e realmente fazer isso, receber os amigos. Uma coisa interessante da história aqui também, sabe o que é? Começar a contar o porto organizado a partir do desmonte do Forte Nossa Senhora de Montserrat, que deu até o nome da padroeira. Eles aproveitaram as pedras do forte, que seria o primeiro forte aqui da região, né? Foi o primeiro. O Forte Nossa Senhora de Montserrat, ele é anterior à ocupação da cidade aqui de Santos, 1 ano. Porque Brás Cubas, a primeira coisa que você faz é erguer a sua casa e botar um cadeado, não é isso? Botar uma chave. Então, primeiro foi feita a fortificação, porque ali era a delegacia, era a presença do Estado, era controle de população, controle de endemia e até prisão, né? Mas normalmente é conhecido como prisão, né? Seja que é só isso, mas todos os controles de Estado eram feitos numa casa fortificada, né? Não só pelos piratas e corsários, mas também pelos índios e os inimigos, de uma maneira geral, né? Então, se conta o tempo de existência do Porto de Santos a partir do desmonte de uma fortaleza, de um forte, por incrível que pareça. Então, é bem interessante isso, Sérgio, quando a gente junta tudo. Você fala do circuito das fortalezas, você pensa naquilo que o professor Secomandi falou, de um surgimento fragmentário do uso disso aí, né, desse tipo de equipamento, transformar o que era ruína em equipamento público, seja para atrair os amigos, seja ainda para servir para um propósito militar. E aqui na Baixada nós temos essas fortalezas sendo utilizadas para vários propósitos. O do Forte de Santo Amaro já foi muito bem declinado aqui, ele é um museu militar, mas ainda nós temos fortalezas em operação como unidades, como instalações militares, né? Dando utilidade a ela, para que ela não vire justamente uma ruína largada às traças. Vem muito, não estou falando que é a mesma coisa, mas guarda muita sintaxe com aquela situação de que curvas urbanas descendentes podem se tornar curvas urbanas ascendentes pelo fomento do seu uso. Então, repara, nós temos no circuito já um museu, nós temos uma instalação militar de artilharia, 2, né? Instalações militares de artilharia, ocupadas e preservadas, abertas ao público, inclusive, várias vezes.
Nós temos outras instalações a recuperar e preservar e ser aberto ao público para efetiva ocupação e que ela entre num ciclo econômico qualquer que seja um ciclo de Estado, seja um ciclo de turismo, seja um ciclo de serviço público. Então, é um negócio que surgiu fragmentado, mas que quando a gente coloca a pedrinha-chave ali e une tudo, nós verificamos os potenciais da Baixada Santista sem destruir a própria história. Quem fez isso, por exemplo, foi Dover. A cidade de Dover também tem um forte histórico lá, que eles têm muito orgulho, e até hoje ele é utilizado como instalação militar, em alguns casos até refúgio para um eventual ataque nuclear. A Europa é a primeira linha, né? Antes de chegar o ataque nos Estados Unidos, a Europa e o Canadá. Então eles tinham uma instalação de abrigo nuclear lá, ainda mantém. Então quando a gente vê Dover e Itaipu fazendo a mesma coisa, guardando as devidas escalas, dá para ter uma pontinha de esperança de que um dia a gente reverta esse quadro que o senhor Peralta falou. Na verdade, essas fortificações nem na Segunda Guerra Mundial já tinha nenhuma finalidade, né? Nem a Maginot, Zinfeld, não serviram para nada. Quer dizer, cada tipo de construção tem o seu momento. Mas ela ainda operava como centro administrativo, guarda... Outra coisa que o João falou, que talvez as pessoas não... Fica difícil de entender. Uma fortificação, ela tem que funcionar como um plano de saúde. Você paga o plano de saúde, que é o melhor plano de saúde, mas não quer usar. Ela é dissuasória. Isso é a colocação que você faz com as fortificações. Você chega em Santa Catarina, por exemplo, o forte de Anhatomirim, você olha, é um monumento aquilo, né? Quer dizer, o pirata chega atrás disso, o que deve ter, né? Porque são coisas monumentais, muito bonitas. Agora, ficaram com o exército aqui na Baixada apenas 2 fortificações do período republicano, que é os Andradas e o... Cada um tem mais de 2 milhões de metros quadrados de área preservada, porque elas são, por exemplo, uma é artilharia rasante, quer dizer, praticamente você só ocupa o topo, a outra é artilharia invisível, ou seja, ela é dentro da montanha. Mas isso não tem mais utilidade como defesa. E, em compensação, o que tem aqui no Forte dos Andradas? Todo o controle da artilharia antiaérea do Brasil. Se você pegar lá na Amazônia, você tem unidade subordinada ao Forte dos Andradas. No Rio Grande do Sul, na Amazônia, onde tem artilharia antiaérea, está subordinada aqui ao Forte dos Andradas, por incrível que pareça, né? E a visitação a esses fortes, que aconteceu com a pandemia, caiu muito. Mas quando fazia aquelas caminhadas, acho que vai começar novamente, era limitada a 3 mil pessoas, caminhadas, né? Tanto num forte como no outro. Hoje, no Rio de Janeiro, está disputando o 2º lugar de visitação o Forte de Copacabana. O que você visita no mundo normalmente? É castelo, que era alto por causa da aumentar a verticabilidade, porque da pirobalística, né? Quer dizer, quando você tinha catapulta, essas coisas, e foi até ser enterrada, mas é tudo dentro da mesma linha. Tá certo? O que precisa fazer para a gente, se é que precisa fazer, né? Porque a impressão que a gente tem conversando com algumas pessoas é que esse tipo de patrimônio ele está subutilizado, apesar de ter uma visitação relativamente grande, 3 mil pessoas é bastante gente. Mas é bastante em relação ao quê? O que faltaria hoje, se é que falta, para a gente realmente explorar maior... Eu acho que falta motivação. Há um outro detalhe que eu queria completar. Você falou em Dover como possibilidade de refúgio nuclear. Eles usaram para várias coisas. Exatamente. Lá, né? Nós temos o Forte dos Andradas, deve ter mais de 200 a 300 metros dentro da montanha. E outra coisa... elevador para chegar lá em cima. Outra coisa, o Forte dos Andradas tem programas para atendimento a escolas, visitas, etc. Nós precisamos simplesmente divulgar e motivar a população a conhecer isso como parte, não só como turismo, mas como cultura, como história, como valorização daquilo que nós temos. Quando você visita um lugar desse, o professor citou bem o Forte de Copacabana, não é só o forte em si.
Dentro do forte você tem o tour do forte, você tem um museu militar contando os episódios que o forte passou e a própria história do exército. Você tem uma cafeteria, Colombo, você tem um restaurante, cafeteria maravilhoso lá dentro, uma loja de souvenir. Então, se a pessoa não vai por uma coisa, ela vai por outra. Lembrando, somos pessoas diferentes, de idades diferentes, gerações diferentes, interesses diferentes. O meu filho, ele pega esse aparelho e consegue tirar dele muito mais entretenimento do que eu tiro. Eu consigo tirar aqui muito mais trabalho do que ele. Então, quando ele associa entretenimento com isso, como é que eu associo o que ele gosta com o que ele precisa saber, preservar e entender do passado dele para que faça um futuro decente, para que faça um futuro melhor, né? Quem não entende o próprio passado não sabe para onde vai no próprio futuro. Então, como é que eu associo uma coisa na outra e dialogo com ele? Talvez o circuito seja o primeiro passo, a primeira saída. Essa iniciativa que os senhores estão colocando seja um primeiro passo. Agora, veja bem, tem que entender a montagem desse circuito, que é um projeto, na verdade, do governo do Estado. Eu tenho fotografia quando foi inaugurada, com um livro que eu fiz, né, sobre isso, a inauguração foi feita lá na Fortaleza de Itaipu, e estava o Mourão de um lado e o nosso atual vice-presidente do outro, né, a gente segurando o livrinho no lançamento. Eu tenho essa fotografia aí. Mas não é um circuito, veja bem, é um circuito, como você faz no mundo, é assim, não quer dizer que a pessoa tem que visitar todos. Até mesmo porque não dá, é tudo longe. A ideia é que você, por exemplo, nas fortificações que estão na mão do Exército, tem que combinar, por exemplo, sábado, domingo, as pessoas vão lá, se inscrevem e entram. Não tem problema nenhum. Tá? Mas não pode ser vendido um passeio para uma fortificação dessa porque elas são ativas, quer dizer, ele tem armamento, tem soldados, às vezes, por exemplo, nas duas, toda a parte de tiro realizada aqui na região, de toda a região, é feita ali, contra o morro. Só que atrás do morro passa o caminho para chegar lá em cima. Então, ali tem que ser coordenado. Agora, nos outros, não. Horário de expediente, você pode visitar qualquer um. Um dos fortes mais visitados da nossa região, talvez um dos equipamentos mais visitados do estado de São Paulo, tirando o museu lá do Ipiranga e outros, é o Forte de Guarujá. De Guarujá, de Bertioga, né? O Forte São João tem uma visitação fantástica. Ele está todo restaurado, recuperado. Esse também não tá ativo para as Forças Armadas, ele é só e virou museu também. Nenhum. Como fortificação não tem mais nada ativo, já desde 1958. Não, mas o do Guarujá e da Praia Grande ainda são ocupados por unidades militares. São ocupadas pela unidade militar. Mas é questão de combinar, né? E só pode visitas de fim de semana, quer dizer, mas não é fechado. Ficou um pouco fechado nesse período, por várias coisas. Eu insisto nisso porque, do ponto de vista do negócio, do business, o mundo do negócio ele guarda umas particularidades. Então, por exemplo, essa previsibilidade, investimento, você agregar novos atrativos, como o Antônio falou agora. Então, você ter restaurantes, você ter atividades culturais, para que torne aquilo ali algo realmente interessante, né? Eu tenho falado muito, eu fiz uma viagem ano passado para a Serra Gaúcha e eu vi muito essa combinação de história, porque ali povos italianos, alemães, outras culturas que ocuparam aquela região do Rio Grande do Sul, eles trabalham nessa preservação unindo entretenimento, gastronomia à história, né? Então, é a cultura que cerca tudo isso. Então, foi até um pouco dessa pergunta que eu fiz pro João Jorge sobre como é que ele enxerga esse potencial para a gente realmente ampliar essa visitação, porque o impacto cultural disso é muito grande, até com vista no que o Antônio falou agora há pouco. Como é que pode ser feito para a gente tentar? Só divulgar? Não, eu acho que tem que ter realmente atrações. E restaurante, por exemplo, é uma atração interessante. Eu estive várias vezes em Salvador, e uma das fortalezas que é candidata a patrimônio mundial é o Forte São Marcelo, que fica ali no centro histórico. Importante falar pertinho isso, João. Isso. É o Forte São Marcelo, e lá tinha um restaurante com nome muito interessante. Acredito que funciona até hoje.
o restaurante Bucaneiros. Quer dizer, o forte foi invadido por bucaneiros. Foi construído justamente para combater os bucaneiros. E hoje tem um restaurante lá muito frequentado, os bucaneiros. Quer dizer, então tem várias maneiras que pode ser utilizada. Uma delas é essa, realmente. Mas tem outras. Isso aí, vocês, os especialistas em desenvolver atrativos econômicos e sociais, eu acho que vale a pena cuidar disso. E dar isso, aquilo que o coronel gosta de falar, receber amigos. São unidades feitas para isso. Sabe que eu acho que um programa que seria legal? Você conhecer o porto e a defesa do porto pelo mar. Né? Quer dizer, poxa, você saindo ali do centro da cidade, para conhecer o centro da cidade, essa coisa, a Casa do Trembédico, essas coisas todas, você pega o porto de ponta a ponta, que você tem uma fortificação na ponta e outra na outra. Né? Se você olhar para o lado de lá, o Porto de Santos é limitado por essas duas fortificações. Né? É do Itapema e a da Barra Grande. Barra Grande. Né? Então você já visita o porto, vem conhecer o porto por dentro, navegando. Como é que está a Barra? Como é que está o Itapema? De todos é o que está mais deteriorado ou não? Itapema também passou para a prefeitura agora, né? Ela passou para a prefeitura, ela estava com a Receita Federal, passou para a prefeitura. E a prefeitura está com um projeto lá e até a universidade está ajudando nisso aí, a Católica, através do Sérgio, do César Barcos. César Barcos. Né? Ele é que está tocando isso. Agora, veja bem, a estrutura ela está inteira, completamente inteira. Está faltando um banho de loja. Banho de loja. Falta mesmo. E agregar outros atrativos. E outra coisa que eu falei lá, que eu vi isso em Acapulco. Em Acapulco você desce do navio, você tem uma rampa enorme de aço que você desce no navio, você nem entra na cidade, você pega aquela rampa e vai em cima de um forte que tem lá. Santo Antônio, uma coisa assim. Desse forte você vê a cidade todinha. E ali tem tudo praticamente, né? Aqui na fortaleza de Itapema, aquela área que vai até a base aérea, futuro porto, é tudo da União. E está tudo abandonado. Tem campo de futebol ali, poxa, uma área que você... Quer dizer, podia ser o desembarque ali, a check-in ali para quem vai ao aeroporto. Né? Não passava, nem passava na cidade ali, passava direto. Então tem várias coisas Outra coisa, eu acho que esse passeio pelas fortificações, por navio, seria um passeio de contemplação, passando um videozinho como esse que eu coloquei aí, né, para que as pessoas, depois se ela quiser visitar a pé, aí ela vai em cada um. Né? Então conheceria as praias daqui, conheceria o porto, conheceria a parte de Guarujá. É uma aula de história dentro d'água, né? Muito bacana. As curadorias de museus, de bens históricos, elas enfrentam hoje algo muito peculiar, né? Que ao mesmo tempo que ela tem que dar uma experiência interativa para o visitante, ela tem que dar uma experiência personal, muito subjetiva, muito fazer com que a tua experiência seja só tua, a do Sérgio seja só do Sérgio. O Museu do Amanhã conseguiu fazer isso bem. Algumas outras tecnologias, até por exemplo para aquários, estão sendo desenvolvidas, né, que acompanha o teu olhar para identificar o peixe que te chama mais atenção, a criatura do mar que te chama mais atenção, identificá-la numa tela de acrílico que se sobrepõe ao tanque, e outras alternativas nesse sentido. Recentemente a Prefeitura de Santos tentou algo parecido com isso com o Kestrel, né, no Canal 5. Então quem passava de celular no Canal 5 e chamasse lá num determinado aplicativo, via o Kestrel, né, navegando nas águas da Baía de Santos no Canal 5. Muito embora hoje ele seja só um casco enterrado na areia. Então como é que a gente dá a esse circuito de contemplação, ou esses usos concomitantes ao circuito de contemplação, uma
experiência tão pessoal, e aí entra, né, justamente aquele investimento, divulgação, como é que a gente trabalha o turismo associado à cultura, que o senhor Peralta falou. É perfeito, é isso aí. Não tenha dúvida. No Itapema, por exemplo, você tem toda a razão. Tem que ocupar com uma utilidade. E aí, quando ocupar com essa utilidade, quem passar por ali fala, mas o que é isso aqui? Tinha o quê? Essa placa aí diz o quê? E aí começa a curiosidade despertar. Como aquele navio, um vapor provavelmente despertou naquele rapaz a curiosidade de navegar e virar um velejador, talvez um dos maiores do Brasil. Então, é isso, né? Fazer essa linha do tempo, né, sobre conhecimento, tecnologia, desenvolvimento, engenharia. A gente chegou a falar sobre isso no ano passado, sobre como era importante esse resgate para a gente colocar, situar essas novas gerações nessa linha do tempo, porque essa história vai se perdendo, né? Parece que as gerações atuais elas vão perdendo a noção do quanto o conhecimento ele é um acumulado de fatores para levar até essas tecnologias que a gente domina hoje. A impressão que eu também tenho, seu Jorge, que a gente também não está conseguindo usar da melhor forma isso para encadear esse processo. Pode ser uma impressão minha, mas unir a arte para isso também não seria interessante? Atividade artística, claro. Teatro ao ar livre, sim, coisas desse tipo que também possam atrair as pessoas de uma maneira mais, digamos assim, a uma experiência, ter contato com esse conhecimento? Olha, eu acho que o teatro realmente, quando é feito, ele é atrativo. Eu tive oportunidade em Salvador, ali no Terreiro de Jesus, que é aquela área onde fica famosa, uma tonelada de igrejas, a catedral, a igreja de São Francisco, que é toda revestida em ouro. Bom, tinha um palco e tinha um personagem vestido a rigor, como sendo Castro Alves, e um grupo de pessoas declamando Castro Alves. Estava lotada a praça. Sabe, quando o espetáculo é bem feito, acaba atraindo pessoas. E, claro, divulgar. Eu acho que a nossa imprensa, o rádio, a televisão precisam estar envolvidas nesse processo. E as escolas têm que estar envolvidas. Basta ver ali a questão com o que era feito com a encenação, né? A chegada de Martim Afonso, era feito uma vez por ano e todos os anos as arquibancadas lotadas. E é um público bastante grande, né? Uma semana de espetáculo. Então a gente percebe que se você diminui a proporção e distribui isso ao longo do ano, você tem público para assistir determinadas exposições o ano inteiro, né? Em Cubatão você tem o Teatro do Caos, que também tem sucesso, principalmente na apresentação do evento da independência. Agora vamos falar um pouquinho do livro? O senhor pode me passar aqui um pouquinho para a gente falar um pouquinho desse trabalho? Eu vou até mostrar para quem nos acompanha aqui. Vocês têm uma ilustração aqui da linha, né? Tem um mapinha que fala. Então, como é que surgiu? Deixa eu mostrar a produção. Ela conseguiu aqui, ver se a câmera aqui ela consegue dar um close aqui. Esse é um material, é uma produção. Fortins, fortes, fortalezas, por eles veremos o Brasil edificado. Elcio Rogério Secomandi, Clotilde Pou, é isso, né? Em memória. Cristiane Carbone, a coautora, e o João Jorge Peralta está aqui conosco no estúdio, também coautor, edição 2022. Acho que o mais importante é na contracapa, a história toda. Aqui na contracapa tem um QR Code aqui, e quem tiver acesso. E os dois fortes envolvidos no... Aqui. Esse material, esse livro, ele vai ser distribuído, ele está sendo patrocinado pela MSC, é isso? Foram 500 exemplares que foram produzidos. Então, vamos lá. No dia 24 de junho, a gente vai ter um evento de lançamento e apresentação dessa obra. Você pode ficar à vontade para falar um pouquinho como é que esse trabalho foi desenvolvido? Bom, na verdade, fui convidado por 4 seminários internacionais para falar sobre fortificações, né? Eu falo, vai falar fortificações, eu sei como é. Então, nós participamos desses 4. O João foi num comigo, lá no Uruguai, né, numa fortificação espetacular, um evento promovido pelo Exército, de
Uruguai, né? E então, com esses slides todos que eu fui preparando, aí surgiu a ideia de transformar num livro. Tá? Na verdade, é um livro iconográfico, é muito mais iconografia do que propriamente textos, né? Texto é a parte central, em que é uma história muito bonita, unindo duas fortificações com o mesmo nome santo. Tem até o vídeo que está mostrando alguma coisa aí, se quiser até... Mas esse é só aqui da região, esse aqui não, esses são das 19 fortificações. As 19 que tem no Isso. Brasil? Não, as 19 indicadas para o patrimônio mundial. Certo. São das 19. Então nós temos 19 quadros. Na região nós temos quantos aqui? 5. Aqui nós temos 8. Tínhamos indicados, 8, né? Para... Tínhamos 8. Não, para indicada para o patrimônio, só as duas que acabaram de aparecer, a Barra Grande e o São João. São João e Bertioga. São os dois mais expressivos aqui da nossa região. Se um desses dois vier a ser transformado em patrimônio da humanidade, por incrível que pareça, eu não sou paulista, vai ser os 2 primeiros do Estado. Nós não temos patrimônio. Nos últimos 9 anos, o Rio de Janeiro emplacou 4 patrimônios da humanidade. 4. E nós não temos nenhum aqui no estado de São Paulo, por incrível que pareça, né? Então sei lá... A casa do trem bélico, ela entra também nesse hall de... Ela seria o hub do sistema, hub de todo o sistema. Porque na casa do trem bélico seria o que hoje é um supermercado, né? Quer dizer, toda a parte de abastecimento... Ela era de suprimento. Tanto que existe até hoje, você tem os batalhões logísticos. Quer dizer, o soldado, quem está na tropa, tem que estar preocupado com o inimigo, para frente. Tudo que vem para trás, que é recompletamento, farda, substituição, tudo contato com a família, doença, o que você tiver é problema de batalhão logístico. Mas o que vai acontecer em relação ao livro? É um evento para lançar para a sociedade, para explicar como as pessoas conseguem? Quem está fazendo os convites é a Unisanta, né? Vai ser no auditório da Unisanta. É um projeto que a gente tem um apoio da Unisanta, mas ele é especificamente da Academia Santista de Letras. Quando nós fizemos esse primeiro livro aqui, quando nós fizemos essa edição de ir para o Rio de Janeiro, para a reconstrução da fundação da cidade do Rio de Janeiro, nós fizemos através da Academia Santista de Letras. E está dando apoio até hoje a esse projeto, né? Então é um projeto que a gente vai distribuir esse livro para quem estiver lá. Nós não estamos vendendo o livro é para ser dado mesmo. E outra coisa, com esse QR Code você vai muito além do próprio vídeo. Quer dizer, fotografou aqui, você tem a parte digital, que é muito maior do que está aqui. Por exemplo, cada fortificação dessa, você tem um link. Não adianta botar o link aqui, mas na virtual você põe. Então, você entra em sites mundiais. Por exemplo, aqui você entra numa plataforma mundial, da qual eu faço parte, ela tem a última vez que eu consultei, tem 108 milhões de pesquisadores ali. Então, a gente tem projetos ali, vários projetos colocados lá, né? Tudo falando sobre fortificação, que para o João é apenas um hobby, né? A gente maneira de botar a cabeça funcionando, né, João? Para saber futuramente onde está a bengala, né, João? E a sua participação nesse material, João? Na realidade, eu participei um pouquinho. Na realidade, quem participou, quem é o idealizador é o professor Secomandi. O realizador é ele. Em 65, aliás, em 2015, foi 450 anos da fundação do Rio de Janeiro. O coronel, como ele é um coronel de artilharia, então ele se preocupa com a defesa. O Brasil sempre foi vítima não só da inveja, mas dos interesses de potências estrangeiras. Até hoje, o Brasil é vítima disso. A gente sabe, principalmente a Amazônia. Os franceses fizeram pelo menos 10 invasões formais em território brasileiro. Nessas 10 invasões, nós tivemos 2 que se efetivaram com ocupação de território. Foi o caso da Guanabara,
a chamada França Antártica, e o Maranhão, a chamada França Equinocial. A França Antártica, o coronel já falou isso, eles fundaram em 1555, ficaram 12 anos sobre vocês lá. E, então, em 1565, Estácio de Sá saiu aqui da Capitania São Vicente, precisamente em frente, ali na entrada do canal de Bertioga, precisamente em frente à fortaleza Forte de São João. Forte de São João, de Bertioga, saiu dali com uma flotilha, uma esquadra de naus preparados para expulsar. Essa viagem e fizeram depois, e no dia 20 de fevereiro nós fizemos. No dia 5 de março. Vai chegar lá dia 1º de março. 5 de março, ou 1º de março, é a fundação oficial do Rio de Janeiro. Então, nós refizemos essa viagem, saindo aqui de Forte São João, de Bertioga, até a Fortaleza de São João. Que é o que está aqui, essa linha, né? Que é esse trajeto aí. Esse trajeto. Com uma parada na enseada da Igacheta e... a viagem toda a noite, nós fizemos em 2 pernas só à noite, viajando só à noite. Com alguns detalhes interessantes. O coronel Secomandi ficou preso no banheiro. Ao chegar... Curiosidades da experiência. Antes de chegar no Rio de Janeiro, de madrugada, o veleiro Napoleão, o nome do veleiro é Napoleão, pegou uma rede de pesca na quilha, pegou uma rede de pesca, e como era de noite, eles ficaram presos na rede até de madrugada, quando clareou, um mergulhador ir lá e soltar. Porque na navegação, a vela no litoral brasileiro, nós temos esse problema. Nós temos os pescadores, aquelas redes estendidas, então um dos cuidados maiores é com essas redes. E foi muito interessante, depois a nossa flotilha, com 6, 7, começou com 5 e acabou com 7 veleiros. Foi depois capitaneada pelo veleiro. Foi depois capitaneada pelo navio Escola Cisne Branco. Até Jornal Nacional lá no Rio. Foi a comemoração dos 450 anos então, nós refizemos a viagem de Estácio de Sá e foi um negócio muito interessante. Agora, interessante, que uma coisa que eu até queria comentar contigo, eu queria até a tua fala, viu, Antônio? Porque eu não sei se é falta de conhecimento, se é um desconhecimento a respeito, mas a costa americana não tem essa quantidade de fortalezas, né? Eles não tiveram esse tipo de investida de outros países europeus, como o Brasil teve, se teve ou se não teve, por que não teve? Qual é a relação que guarda os dois países? Aí você conhece então, as modelagens não é nenhuma questão militar, era uma modelagem de ocupação que voltava mais para o econômico. Quando você pensa na costa norte-americana, o predomínio não era só uma colônia, não era a exploração, uma colônia de exploração de monocultura ou de um minério, mas sim uma colônia de ocupação, predominantemente. Tá? Por isso que deu aquele problema em Roanoke, que desapareceu todo mundo, as guerras indígenas, a guerra franco-indígena que eles tiveram que enfrentar. Ali e isso influenciou a legislação dos Estados Unidos e do Canadá até hoje. Por exemplo, eles mantêm tratados com as nações indígenas de direito interno. São tratados, ou seja, fenômenos de direito internacional no direito interno norte-americano e canadense, em virtude dessa modelagem de ocupação. Lá, a pirataria ou outras formas de ataques navais não ocorria de forma tão flagrante. Por quê? Porque estes eram os postos onde os piratas se escondiam, comercializavam ou até mesmo moravam. Vide a cidade de Charleston, na Carolina do Sul, né, que é praticamente a casa do Barba Negra. Aqui não. Aqui você tinha um certo material passível de exploração, ainda não havia descoberta dos minérios. Na verdade, algumas regiões já tinha descoberta de ouros, elas só não eram registradas para a coroa portuguesa vir tomar,
porque todo o minério pertencia à coroa, então ele trafegava aqui de maneira absolutamente clandestina, em pequena quantidade, e o ciclo do pau-brasil era muito interessante justamente para países que tinham um mercado de tecidos muito desenvolvidos, um mercado de tintas muito desenvolvido. E o mercado mais desenvolvido nessa época eram os mercados da França, tanto de Flandres, quanto da Borgonha, quanto do sul da França. A grande virada disso é quando a coroa portuguesa vem para o Brasil, né? Que aí esse perfil de cultura de exploração, né, de sistema de ocupação passa... Foram duas viradas, né? A maioria da pirataria ou era francesa ou era inglesa, então não tinha pirata lá. Os piratas eram os próprios donos do pedaço. Olha. Nessa época do século... Olha a xenofobia. No século XVI, ele fala isso porque eu tenho ascendência de um dos lados, mas no século XVI, você tem ali a tentativa da França tomar o Brasil, e quase tomou. Nós nos utilizamos no primeiro terço do século XVI de mão de obra mercenária para defender a costa do Brasil, e um dos mercenários, inclusive espanhol, nem português era, para defender a costa do Brasil, justamente pela exploração do pau-brasil. Né? E a França, era objetivo estratégico da França tomar o Brasil. E não conseguiu, justamente pelo que o Peralta e o Secomandi falaram. Então, por isso que essa situação das fortificações no Brasil no século XVI foi tão pujante, século XVI e XVII foi tão pujante, nos Estados Unidos e no Canadá foi menos. E depois lá começou a pujança das fortificações. E aqui ficou largado. E as fortificações lá eram muito internas, fortificações contra os índios. Conforme se avançava a linha. E o fato não é que não tinha muita fortificação, é que eles não preservaram as fortificações. Você vai, por exemplo, não sei se na Cidadela, não é? Que é a entrada do Rio Hudson, é uma fortificação fantástica, chama Cidadela. Em Toronto, não sei bem qual das duas cidades que eu me lembro agora, mas você vai lá, você entra naquela fortificação, se você vai para a esquerda, é um museu militar que conta toda a história, tudo com soldadinho de chumbo, tudo bonitinho, é espetáculo. Você vê a história em soldadinho de chumbo, canhão, essas coisas todas. E se você vira para a direita, é um quartel. Eu achei muito interessante por causa disso. Né? A Torre de Londres tem mais ou menos a mesma disposição. Funciona os casacas lá dentro. Daytona tem uma fortificação espanhola sensacional. Ela foi espanhola, depois foi inglesa, depois foi francesa, depois foi espanhola de novo. Porque ia trocando, né? Tanto que o sul da França, os nomes são todos bem ingleses, né? Carolina do Norte, Carolina do Sul. Então, esse domínio da Espanha chegou até... Mas é interessante observar que a França também disputou com a Inglaterra a dominalidade das Américas. Tanto que eles ficaram parte do Canadá. A Holanda também entrou nessa confusão. A Holanda virou uma potência extraordinária. Né? Nessa confusão toda do domínio das Américas. Né? E foi aquele grito. Isso era mais companhia de exploração. E é isso que é engraçado. Qual que é a primeira norma jurídica que qualquer um de nós aprende na vida? Quando a gente começa a raciocinar, quando a gente começa o ensino formal, a primeira norma que a gente aprende é o Tratado de Tordesilhas. A primeira norma jurídica formal que a gente aprende é o Tratado de Tordesilhas, uma norma de navegação, uma norma do mar, que foi justamente derrubada por ingleses, franceses e especialmente um holandês chamado Hugo Grotius, num caso, que nos permitiu hoje dizer que o mar é de livre navegação, né? O mar é livre, o mar não é dividido entre dois reinos. Então, isso é que é legal e é pouco explorado. E os fortes, especialmente os fortes costeiros, na verdade, os fortes costeiros, podem contar bem essa história, do início ao fim. Então, nesta época, acreditava-se em mare clausum, né? Nesta época da Fortaleza de Santo Amaro. Eles ainda afirmavam que o mundo era dividido em dois. E já os holandeses praticavam mare liberum e eram considerados por nós piratas, por conta disso. Estamos chegando no final. Algum recado em especial em relação a esse lançamento do livro, Coronel? Se o senhor quiser falar para quem está nos acompanhando, esse programa vai ser transmitido no dia 20, né? Então, alguns dias antes do evento, na próxima segunda-feira.
alguma mensagem especial? Esse livro é distribuído para quem está lá, ou quem pode participar? Fique à vontade. Na verdade, não é um lançamento de livro. Nós não teremos esse livro, por exemplo, a gente não está fazendo autógrafo, porque a ideia, porque tem um QR Code atrás, a ideia é que você leia o livro, copie o endereço e passe o livro para frente. Certo. Essa que é a ideia. Posso chegar ao maior número possível de pessoas. O livro é para... Né, senão você dá o autógrafo, a pessoa lê ou nem lê às vezes e bota numa prateleira. Nós não queremos isso. Nós queremos que a pessoa dê uma olhada no livro e passe para frente. Na pior das hipóteses, ele fica com um livro muito maior se ele fotografar e gravar, né, gravar o QR Code. E a gente está fazendo convite, né? Os convites estão saindo, quer dizer, é casa de terceiro. Nós fomos convidados a fazer a apresentação lá na Unisanta. Então, quem está procedendo os convites é a Unisantas e a Academia Santista de Letras, da qual eu faço parte, né? E o doutor Eustáquio me deu essa grande oportunidade, né, de fazer essa propaganda do nosso hobby, né? Isso aqui para mim e para o João é um hobby. A gente gasta dinheiro com isso, né? Só que o meu hobby é barato, é usar a cabeça. O hobby dele é caro, porque ele está com veleiro, né? A diferença de custo. Será que rola um documentário com esse material aí? Tem material para isso? Será que alguém um dia não sei, se habilita? Pode-se pensar nisso. Né? Acredito. Fique à vontade para fazer as suas últimas considerações. Então, na realidade, o professor Secomando, ele é entusiasta da nossa história. Eu acho que nós precisamos ter um olhar, criar um olhar mais objetivo e mais positivo da nossa história. Nós estamos numa encruzilhada, como nós tivemos no passado, várias encruzilhadas da história. Então, nós somos o que somos, para o bem e para o mal, graças ao trabalho das gerações passadas. Então, eu acho que vale a pena a gente voltar, olhar para as gerações passadas, para aquilo que foi construído por aqueles que nos precederam, tirar aquilo que é bom nessa construção e trabalhar para a construção de um Brasil melhor. É isso que nós precisamos, e valorizar a nossa riqueza cultural e, claro, a nossa riqueza territorial também. Mas a nossa riqueza cultural, que é fantástica. E a nossa história é uma história única no mundo. De fato. Desde o descobrimento, que foi completamente diferente do descobrimento da América. Quando Colombo chegou, infelizmente, houve uma série de conflitos com as tribos indígenas que ele encontrou. No Brasil existiu, claro que a história foi outra depois, teve outros lances, mas foi confraternização. Em Porto Seguro, a chegada de Cabral foi uma festa de confraternização interracial. O primeiro ato solene foi realizado em Porto Seguro. E assim foi a história. É interessante lembrar a conquista da Amazônia. Pedro Teixeira subiu o Rio Amazonas com 2.000 pessoas. Dessas 2.000 pessoas, apenas 70 eram soldados portugueses. O resto eram indígenas, que construíram, junto com os portugueses, este país que nós somos. Eu acho que isso que é o mais importante frisar. Antônio? Foi um prazer ladear você e ladear esses dois gigantes aí, tanto da navegação quanto da costa, para discutir um pouco mais a história do Brasil, como trazer essa história mais presente na vida das pessoas que aqui habitam. Eu não faço uma vírgula no que eles falaram. E talvez os fortes sejam um elemento o catalisador, o elemento catalisador dessa vontade, da reunião familiar, de despertar naquele menino, naquela menina de 6 anos de idade, falar, por que era assim? E aí desencadear de verdade, pelo menos naquele brasileirinho, um país melhor. Aqui no verso, né, digamos assim,
na contracapa do livro, tem um texto que fala: 450 anos depois da epopeia marítima empreendida pela esquadra de Estácio de Sá, em 1565, e que deu origem à cidade do Rio de Janeiro, realizamos o mesmo percurso com 5 caravelas dos nossos dias, em evento promovido pela Associação Brasileira de Velejadores de Cruzeiro, com apoio de diversas instituições públicas e privadas. E por isso que esse material ele leva o nome de Fortins, Fortes, Fortalezas. Por eles veremos o Brasil edificado. Quem quiser ter acesso a esse livro, não o livro físico, né, impresso, tem o QR mas o livro Code virtual, aqui, que é muito maior, mesmo não tendo acesso ao QR Code, é só colocar lá o meu nome, né, Secomande, porque é obrigatório. Secomande. Né, por causa desse plataforma mundial, ela não aceita uma universidade. Ela tem que ser o professor. Para quem está assistindo aqui... Então é só botar secomande.com.br, aí tem 4 entradas, a última entrada... Na descrição do vídeo a gente vai colocar todos esses links de acesso. Muito obrigado, Coronel Secomande, muito obrigado, seu João Jorge Peralta, pela participação. Obrigado, Antônio Lawande. Obrigado a você que nos acompanhou em mais uma jornada no Protagonismo Regional em Debate. O programa dessa semana falando do Circuito dos Fortes, redescobrindo o Brasil no painel de Agenda Turismo. Espero que tenha gostado, curta, se inscreva em nosso programa e até a próxima semana.